Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje estamos fechando a nossa primeira temporada com uma queridíssima, uma super convidada, Cecília Flash. A Cecília ela é comunicadora com 18 anos de experiência de jornalismo na Globo News e agora à frente de um projeto próprio, o Rivo News. Ela passou por todas as etapas do jornalismo, né, do estágio, né, até a apresentação, foi âncora, né, tendo criado e liderado diversos projetos dentro do canal. Atualmente, ela se dedica ao podcast Rivo News, a, a Media Trends e às mentorias em oratória com o método Fale. Cecília, muito obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vinda aqui. Nada, obrigada por me receber. Vamos lá, vamos falar de empreender. Bom, conta para nós então, já que a última parte da sua apresentação aqui fala do método Fale. Conta pra gente aí, né? Primeiro, assim, eu coloquei aqui a pergunta como sua primeira experiência como empreendedora. E aí, na verdade, minha pergunta foi a sua primeira experiência como empreendedora? Se sim, conta pra gente aí como é que foi lançar esse infoproduto Método Fale. Na verdade, o bichinho do empreendedorismo ou do mercado digital me picou em 2019. Eu já vim acompanhando algumas pessoas que falam sobre o assunto na internet, tal, e vendo esse movimento com mais força e curtindo o que essas pessoas falavam, tal. E aí eu tenho um irmão autista de 34 anos, o Gustavo, Ah, é, e sensacional. aí e aí um Desculpa te dia eu interromper, mas resolvi o quê? é perfeito. Assim, a gente tem que falar sobre o Guziarte. Esqueci É isso. completamente. Então, por favor, fale do Guziarte primeiro. Não, é isso. Foi quando a coisa realmente começou, que a gente precisava de uma grana muito urgente. Eu falei, vamos vender os desenhos do Guzi? O Guzi desenha super bem e tal. Falei para os meus pais. E aí a gente botou duas fotos na internet de desenhos dele, falando, tá à venda. E em 10 minutos tinha R$ 300 na conta. A gente falou, opa, tem um jogo aí. E isso começou em junho de 2019, e aí eu vi como é que a coisa funcionava, assim. É muito louco, né? Porque as coisas correm numa velocidade muito absurda hoje em dia, né? Então, assim, o mercado de 2019 já não é o mercado de hoje. Mas aquele bichinho me picou e eu falei: olha, tem jogo, realmente. Você consegue vender, você consegue fazer coisa na internet, você consegue ganhar dinheiro com isso. Mas eu ainda trabalhava CLT e tal. Eu tinha que arrumar uma brecha para ver o que que eu conseguiria fazer. E aí eu fiz uma mentoria com um rapaz chamado Henry Armelin, que é muito bom. E aí, trocando ideia com ele, fui fuçando, 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 até que falei, tá, eu sei. O que que eu ofereço para as pessoas? Eu geralmente ensino as pessoas a falar melhor, de graça. O que que a gente oferece de graça para as pessoas que pode ter um valor na internet? E aí eu peguei e estruturei o método Fale, que aí foi o meu primeiro projeto meu, né? O Guzi foi embora, continua aí até hoje super bem, fazendo suas vendas e continua existindo, mas aí eu saí do produto físico, que tem uma realidade, para o produto, o infoproduto, né? E aí estruturei um formato, o método Fale na primeira turma deu super certo também, consegui uma venda bacana, montei uma estratégia de venda ali de um mês de lançamento, tal, fazendo rios diário, engajando, falando sobre o assunto e botei para vender, deu certo. E eu falei, legal. E aí fiquei com isso na cabeça. E isso nunca saiu da minha cabeça. Tipo, o que mais eu poderia fazer? O que mais? Tem espaço, tem como, tem, mas as limitações do lugar onde eu trabalhava eram muito grandes. E aí, quando você tem tanta limitação assim, você fica meio sem saber que caminho seguir, né? Porque aqui não pode porque o contrato não deixa, aqui não pode porque você é jornalista, aqui não pode. E isso ficou ali, ali, ali. Eu falei, cara, eu vou investir mais no método Fale,
vou seguir nessa, olhando para o método Fale, e para fazer um pé de meia, e quando eu puder sair, eu poder montar meu projeto. Mas calhou de eu ser demitida antes. Então eu falei, tá, agora eu vou tocar o projeto que eu sempre quis, que era a minha forma de transmitir notícia, é a minha forma de fazer entrevista, que é o Rivo News e o Rivo Talks. É, E a gente deu sorte demais, assim, de na primeira apresentação, de cara, a gente ter um patrocinador que veio com a Bombril e conseguimos colocar 6 meses com a Bombril no ar. E aí agora a gente está nessa segunda fase de pitch, né? Já com número, já com estrutura, já com dados, para correr atrás de outros patrocinadores. Mas é isso, assim, é uma coisa incessante, né? Você vai vendo onde você pode entrar, onde você. Não para, é uma máquina que não pode parar. Um segundo, você não tem tempo de descanso, né? Para manter o Guzi, não tem tempo de descanso. Para manter o método Fale, enquanto ele estiver rodando, não tem tempo de descanso. Para manter o Revonews, não tem tempo de descanso até a coisa engrenar de vez, né? E é daí que eu acho que vem a maior dificuldade do lance. E, na verdade, a gente, você começou contando a história, falando do Guzi, né? E, assim, eu tenho esse meu lado professor, que aí olha sempre os livros, os artigos, né? Então, assim, por exemplo, tem um artigo super famoso no mundo do empreendedorismo, que é da Sara Sarasvati, que é uma indiana, que ela fala da effectuation e causation. E você, no caso do Guzi, de acordo com o artigo, que é um super artigo da área do empreendedorismo, você foi totalmente efeitual. Basicamente, o effectuation e o causation é assim: estou com fome. O que eu tenho na geladeira para comer? Ah, tem um macarrão, tem um tomate, tem uma salsinha, vou fazer um molho e faço um macarrão. Esse é o efeitual. Então você falou, pô, tem o meu irmão, que é um cara super criativo e desenha muito bem, vamos botar isso aqui na internet. E você fez ali o teu mini MVP, vendeu, teve R$ 300 em vendas. Esse é o É, efeitual. Quando você foi para o método Fale, você já falou que você foi por uma mentoria, que o menino te ajudou a desenhar ali, usou a fórmula do lançamento, né? Você usou provavelmente a fórmula do sim, lançamento ali e tal. E aí sim, você foi totalmente causal. O causal é justamente aquele cara que fala: quero comer um macarrão. O que eu preciso? Preciso do macarrão, preciso do coisa, vou no mercado e vou comprar. E o mundo ideal, muitas vezes, é você. Aí talvez, eu acho que, né, embora tenha tido ali a questão da demissão, você continua se envolvendo com o planejamento, mas claro que assim você está sempre se retroalimentando, porque esse cenário está assim, beleza, a gente lançou o Rivo News foi um sucesso, 6 meses, entrou com patrocinador e tal, mas beleza, agora temos aí, digamos assim, a segunda rodada, a entrada de outros patrocinadores e entrada de pensamento de outras possibilidades e tal. Então, exatamente. assim, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. É, Muito legal você ter falado, né, do e-commerce do Guzi e também do método Fale, né, que é um infoproduto, assim, é, a gente escuta, né, já conversei com outras pessoas aqui no Marketeando sobre os preconceitos que existem, né, contra os treinamentos e os cursos, né, tipo, assim, você mesmo pode dizer, né, você utilizou uma metodologia que não é uma metodologia encontrada em universidade, não não, foi validada em foi universidade. criada por mim, Na verdade, assim, vamos lá. O curso criada e ele é seu. validada, né? Não, o curso ele é seu, mas você utilizou o método que é o método do Érico Rocha e que não é Hum, um cara que, tipo, validou nada dentro de uma universidade. E deu certo, funcionou. Todas as sim, vezes que você lança, você consegue formar a turma, ter os alunos e tal. Então, a gente às vezes sente uma certa resistência do mercado, mas é uma coisa que é verdade. funciona, né? Que é muito positiva. Você consegue falar para a gente? Eu não lembro agora, Cecília, assim, quantas turmas você já conseguiu rodar? Como é que foi o sucesso disso? Teve Foram, desdobramento do curso, em sentido de repente, mentoria? Pintou algum outro trabalho por conta desse treinamento, alguma coisa assim? sim, as pessoas começam a prestar atenção em você como outra coisa, né? Mas é isso. Quando comecei a lançar o método Fale, eu ainda estava na TV, então eu também não podia continuar fazendo muita coisa por fora. Então, na verdade, o que aconteceu foi, eu lancei uma turma.
Aí deu super certo. Isso você ainda estava na Globo News, né? Ainda estava na Globo News. Aí, depois de um ano, eu lancei outra turma. E aí eu fiz o que não se deve fazer, que é eu lancei mais duas turmas seguidas. Então, eu lancei quase três vezes seguidas o curso, Tá, sem tempo de respirar, entendeu? entendi. Porque eu lancei, aí 2 meses depois eu fui demitida, aí eu aproveitei o buzz da demissão para lançar de novo, lancei, e aí, um tempo depois já da minha demissão, eu lancei uma outra turma. Então foram três turmas muito próximas ano passado. Tá. Então, assim, ó, é, ao todo são mais de 400 alunos no total, nessas quatro turmas. Legal, Então, hein? assim, deu um número legal, deu um resultado bacana, tudo certo. Mas, como eu não estava dedicada àquilo, eu não usei a estratégia, porque eu experimento as três coisas, né? Você fazer um empreendimento usando o digital, mas é um produto físico, o infoproduto, que é o curso, e um produto a ser vendido, que não é nem físico, mas é um serviço, que é o Rivonews. Então, eu tenho as três experiências, né? E cada um tem sua dificuldade e cada um tem uma gestão. Então, na verdade, o ideal seria eu ter uma equipe para cada coisa, né? Mas isso não existe, É, ainda mais quando você começa a empreender assim. exatamente. É ótimo, Então, assim, você ter falado eu tenho disso, que ir porque mexendo todos os pratinhos, deixando o mínimo quebrar, na real. Que vai quebrar. Eu já desisti de equilibrar todos, entendeu? Então, alguns vão quebrar pelo meio do caminho. Então, às vezes o Gus vai ficar meio pendenga, às vezes o Fale vai ficar meio pendenga. Então, assim, nesse momento, eu tô vendo muita gente vir atrás de mim, porque tem um público novo chegando até a mim. Eu tô fazendo uma troca de público por causa do Rivo News. Então, tem muita gente chegando até a mim perguntando do Fale. Como a última turma que eu lancei foi ano passado, tem mais de 6 meses, pode ser uma oportunidade para lançar de novo. Então, eu vou vendo meio que oferta e demanda, assim, entendeu? E tem gente que pede, você dá mentoria só para mim? Pode ser, mas não é uma coisa muito frequente, porque eu não, você tem que investir no marketing disso. Se você não trabalhar muito isso, dizer isso para as pessoas não vão saber isso, né? E eu estou fazendo isso muito mal. Então, eu teria que fazer isso melhor para, de fato, começar a criar essas ramificações, entendeu? entendi. Vamos lá. Você, na verdade, você não está fazendo mal. Dentro Eu do não estou mundo, fazendo. dentro do mundo do empreendedorismo, existe uma outra coisa também que eu acho que é isso, né? Aí você vai me confirmar ou não. É que, na verdade, o Rivo News hoje é o seu plano A. É isso. Exatamente. Então, assim, você sabe que tem pratos que podem quebrar, como você mesmo falou, né? Tipo, por Isso. mais que eu queira equilibrar, vão ter pratos que vão quebrar. Mas pelo que eu estou entendendo, assim, no último cenário, se caírem dois, você pega com as suas duas mãos o Rivo News. É Então, isso. assim, o Fale eu vou deixar um tempinho, aí eu fico vendo se tem oferta e demanda, a questão da mentoria eu avalio e tal. A questão do Guz ali eu vou tocando dentro das possibilidades, né? O Guziades, que é o e-commerce de ilustrações do seu irmão, Sim. mas o Rivo News é o seu plano A. E não tem problema nenhum nisso, porque, na verdade, os empreendedores, eu sempre que eu estou conversando com alguém que fala, eu estou com um plano, com uma estratégia, com alguma coisa, com não sei o que, com não sei o que lá, a pessoa fala, não, mas não está dando certo, mas não sei o que, mas não sei o que lá, mas não sei o que lá. E aí eu sempre chego para a pessoa e falo assim, então, é que na verdade, isso não é o seu plano A ainda. Né? Então, É. eu dei um treinamento outro dia no Sebrae, para a turma lá do Sebrae, e falei com eles, eu mostrei o exemplo do filme é, Limite Vertical, aquela cena em que os caras estão escalando lá em Utah, aquelas montanhas vermelhas, e que, bom, para quem não sabe que viu o filme, tem uma cena no YouTube que você pode colocar Cut the Rope e limite vertical, tipo, o nome em inglês, acho que é Vertical Limit, alguma coisa assim. E aí vai ter lá a Hum. cena onde tem o pai, o filho e a irmã escalando, né? Uma família com tradição de escalada. E aí acontece um acidente na montanha, que é uma coisa super normal de acontecer. E num determinado momento, o pai se vê como um sobrepeso na corda. E aí ele entende que naquele momento, se não cortar a corda, todo mundo morre. E aí o pai chega e fala para o filho:
corta a corda. E eu costumo usar muito essas metáforas na aula de empreendedorismo para deixar claro o seguinte: em alguns momentos você precisa cortar a corda, né? Nem que alguém corte a corda para você, porque Sim, senão todo mundo morre, né? Então, assim, é. entre duas pessoas viverem e um morrer, que foi a escolha do pai, a outra opção era todo mundo morrer, e essa cena eu normalmente uso muito, né, nesse Nossa, universo do empreendedorismo, porque assim, é muito louco você falar, cara, como é que eu vou matar meu próprio pai? Mas a outra opção é é, todo mundo morrer junto. E o pai fala isso exatamente. gritando lá de baixo. Se você não cortar a corda, todo mundo vai morrer e tal, não sei o quê. E é basicamente a mesma coisa que você ter o plano A. Então, assim, olha, se você ficar aqui tentando, né? Então, cara, qual é o teu plano A hoje? Hoje tá claro, né? Teu plano A é o Rivo News, o Rivo Talks, né? Então, Mas assim, é curioso, porque o Buziart e o Método Fale, eles injetam dinheiro de forma muito mais rápida e célere. Então, assim, talvez o cortar a corda, para mim, se eu fosse olhar friamente, seria cortar a corda com o Rivo News, entendeu? Porque ele é o sobrepeso. Ele é o que mais demanda, mas é o que menos entrega naquele momento, entendeu? No entanto, os outros dois, se eu mexer, apertar um pouquinho mais a corda, eles rendem muito mais dinheiro de forma rápida, mas aí eles não dão a realização do que eu quero fazer. e aí eu acho que também tem uma outra questão que é o seguinte: como qualquer e-commerce, né? O que seu irmão tem um e-commerce, é, é um dinheiro de curto prazo, né? Eu costumo, na verdade, assim, eu trabalhei muito com e-commerce, trabalho normalmente muito com e-commerce, né? E assim, o empreendedor do e-commerce, ele quer sempre vender hoje, amanhã e depois de amanhã, ontem, anteontem, e não tem Isso. problema nenhum, mas assim, sem planejamento, você não tem médio e longo prazo. Então, assim, as pessoas falam assim, não, porque eu escutava às vezes, se a gente não vender hoje, não vender amanhã, não tem daqui a 2 anos. Tudo bem, mas assim, você pode, na verdade, estar vendendo mal, estar vendendo ruim, durante anos, e se você tivesse de repente parado para fazer um mínimo de planejamento, você conseguiria de repente ter um lastro ali para vender melhor. Eu acredito que o seu irmão já tem os clientes fiéis. Eu não sei o quanto você Sim, avalia assim, se tem compra recorrente, né? Porque eu acho que assim, eu vou botar um quadro na minha casa, mas agora eu quero dar de presente. Aí eu é compro. Então, isso, assim, tem, você tem. acaba tendo a recorrência ali com o teu irmão, então assim, você tem diversos cômodos que você quer utilizar o quadro, você compra e tal. Então eu acho que tem isso tudo, né? Até fica uma dica, né? Porque não, de repente, um plano de assinatura onde o seu irmão possa vender ilustrações É, mensalmente para as pessoas que, de repente, queiram. Tem que pensar com calma, mas foi só um brainstorm aqui que é, apareceu agora. Mas, enfim, whatever. E aí eu acho que o Rivo News ele é um projeto de longo prazo, né? Olhando assim, de fora, como é, telespectador, que eu realmente, você me desculpa, mas não tenho mais paciência para ver televisão. Então eu fico sabendo que as coisas estão acontecendo pelo Rivo News, é uma opção minha, né? Tipo assim, tudo bem sim, se você escuta TV aberta, TV fechada, etc e sim, tal, mas assim, fica difícil para mim. Então, assim, sexta-feira, normalmente, quando eu não consigo assistir ali no horário que tá rolando ao vivo, ao eu vivo. normalmente, ou na sexta ou no sábado, eu jogo lá e assisto o replay ali que fica disponível pra gente. Então, eu acho que o Rivo News é o projeto de médio e longo prazo. E tudo que é de médio e É, longo prazo, assim, você tem que ter a persistência do empreendedor, né? Se você não com tiver certeza. persistência no empreendedorismo, é muito. O que eu mais tenho adotado é a seguinte frase: incerteza. Desculpa, picotou aqui. É a frase que eu mais tenho usado, é você ter a certeza na incerteza. Você tem que ter certeza de que o negócio vai dar certo, por mais incerto que o negócio esteja aparecendo naquele momento. Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É, assim, eu acho que o desafio do empreendedor é esse, né? O empreendedor é aquele cara que ele entra na água para nadar e ele não sabe se vai chegar numa ilha do outro lado e tal. Ele simplesmente Isso. ele vai nadando Ou num lago de e jacaré. isso, no jago de jacaré, ou se vai ter um tubarão, alguma coisa assim, e ele vai conseguir sobreviver. Bom, Sim. vamos lá. Assim, para as pessoas que não conhecem ainda, né? O Rivo News você considera o Rivo News um podcast? Você não considera um É um programa? podcast, um videocast, mas assim,
tá virando uma terminologia tanto faz, né? Na verdade, é um programa, um resumo semanal de notícias, assim. Tem gente que vai querer chamar de podcast porque está na internet, tem gente que vai querer chamar de videocast porque tem vídeo, mas na verdade é um resumo semanal de notícias num formato digital e com cortes para as redes sociais. Então, assim, a Legal. gente tenta fisgar a galera ali pelos cortes para que as pessoas cheguem até o YouTube ou até o Spotify e acompanham o programa na íntegra, ou o Rivo News ou o Rivotalks. Aí já que você falou do Rivotalks, o Rivotalks eu acho mais com cara de podcast, né? É, Então, assim, ele você não é um tem. mesa-cast, né? Mas é um podcast. Isso, exatamente. MesaCast, não entendi. Por que MesaCast? Porque Porque ele não tem mesa-cast é aquela o formato cara. Tá. clássico. Ele não tem aquela, Mesa. aquela Mesa, carona todo de mundo podcast senta. tradicional. Tá bom. Isso. Entendi. Tá. Beleza. Entendeu? Eu nem acho que precisa ser, né? Isso aqui é um podcast e não é MesaCast. Embora eu esteja É com o isso. computador na mesa aqui, mas tá tudo certo. Beleza. E aí, assim, o Rivotalks sei lá, ele poderia ser considerado ali talvez uma spin-off do Rivo News e tal. Você entende que, embora ele seja um subproduto do Rivo News, tem espaço para, de repente, pensar remuneração de formas diferentes, assim, ou... Sim, sim, sim. Até porque, assim, ó, é, as pessoas têm medo de jornalismo, né? As pessoas. Quem investe tem medo de jornalismo, né? Empresas, tal, porque acha sempre que vai ter polêmica, que vai ter. Gente, jornalismo é notícia, é o dia a dia, não tem que ter polêmica, mas criou-se essa aura da polêmica em torno do que é notícia, Na em verdade, torno do jornalismo. Cecília, não, desculpa, assim, perdão, mas assim, não é que criou-se, né? Teve uma galera, né? Quando você pega, por exemplo, o menininho lá que era o concorrente da Calói, fica Sim, difícil, né? Como é que as pessoas não ficam com medo quando vê o quanto aquilo ali gerou de repercussão na época? Então, assim, tudo bem, ninguém tá igual é. a ele, ninguém tá fazendo aquilo que foi feito, né? Eu acho que várias pessoas Sim, são surfaram. proporções muito É, diferentes, né? mas as pessoas ficam Mas realmente com medo, né? então, mas o Sofre que quem tá querendo fazer uma coisa legal, eu entendi. É é isso. isso. É isso. E quem está querendo consumir notícia, no fim das contas, né? Quem está querendo saber das coisas. Pois é. Mas, enfim, acabam sendo duas oportunidades de investimento diferentes. Porque se você quiser apoiar só o Rivotalks, é uma conversa com o entrevistado. Então, assim, é muito mais simples, é muito mais um podcast comum, como qualquer outro, só que com a expertise de comunicadores e de jornalistas. Então, assim, inegavelmente, eu acho que o Rivotalks tem uma qualidade que não sou eu que digo, são os próprios entrevistados. Não teve um de todos que foram lá que não falaram, nossa, que diferente. Todos. Na verdade, eu acho que tem mais, né? Eu acho que assim, o Rivotalks, além disso que você está falando que tem, eu acho que assim, o grande diferencial do podcast, de uma maneira geral, são os entrevistados, né? E Sim, você, ou por meio da tua equipe de produção e etc e tal, você consegue chegar em pessoas que são muito interessantes, né? Você conseguiu mas ali. até pessoas que a gente poderiam ser comuns ou que renderiam uma entrevista comum, sei lá, uma Mari Krieger, que é influenciadora, ou Fabão, também, que faz comédia na internet, o próprio Alexandre Frota, poderia cair numa mesma entrevista. E eu acho que a gente consegue extrair coisas muito diferentes pela nossa abordagem, entendeu? Então, eu acho que o- tem como investir só no Rivotalks, por exemplo, e não no Rivonews. Ou se você quiser ficar só no Rivonews e não no Rivotalks. São produtos distintos, apesar de estarem dentro de um mesmo empreendimento Rivo Studio, entendeu? Que é a nossa firma, né? E aí tem outros projetos que podem sair dali, mas a gente tem, por enquanto, o Rivonews e o Rivotalks. E então são caminhos diferentes para tentar monetizar e tentar correr atrás de patrocínio, por exemplo. Legal, Ou de branded content, entendeu? Não só legal. patrocínio.
E você percebe assim que o mercado está mais interessado no branded content, no patrocínio, são Cara, empresas diferentes com objetivos diferentes de marketing, de comunicação. Como é que você vou tem te percebido o dizer mercado? bem a verdade. Eu estou muito assustada o quanto que o mercado publicitário, especialmente grandes agências, ainda está atrasado e defasado com relação a isso. Não está olhando de fato com atenção para esse mercado, assim. Não está. Eu sei porque a gente está falando com muita gente, muita empresa. É, as empresas, de fato, não arriscam, elas preferem ir no tiro certo, tiro testado, e o tiro testado é influenciador sozinho nas redes sociais, ou formatos já validados por alguns anos. Sei lá, uma newsletter, entendeu? Ou que tem Entendi. alguém famoso, alguém bem conhecido. O mercado não consegue se abrir para oportunidades nesse sentido. E tem produto muito legal, tem produto muito bacana, que Sim, poderia estar recebendo investimento a partir de um branded content. E aí você tem dois caminhos. Tem empresas grandes que não conseguem olhar para isso e empresas pequenas que não têm grana para investir. Então tem muita gente fazendo media for equity atualmente, né? legal. Que a galera faz e pega um sharezinho ali da empresa caso ela cresça ali na frente, né? Você cresce junto com ela. O que também é muito interessante. Bacana. Muito bom. Muito legal. Mas não é fácil. Não é fácil. É um É, processo de você explicar a roda para as pessoas, entendeu? Eu tenho horas que eu me vejo naquelas histórias de quando inventaram a lâmpada lá atrás e tinha a galera falando: não, mas vocês vão tomar choque. tipo, Não, mas isso não vai dar certo. você se coloca no lugar daquele vendedor de computador, né? Tipo, olha, tem uma coisa aqui que é muito Não. legal, que você vai botar na sua casa e você vai poder fazer trabalhos e imprimir coisas e Isso. tal. É muito louco, assim, porque é um mercado, apesar de ter muita gente fazendo, o formato validado, o formato levado a sério, ele ainda não é altamente profissional. Então, assim, até os grandes podcasts, e aí eu estou falando de Flow, Podpah, tal, que a gente está ouvindo de agência das pessoas, o departamento comercial é muito alabangu também, assim, é muito doidão, sabe? Não é uma coisa certinha, não é um Entendi. patrocínio certinho. É uma coisa, vem patrocina esse episódio aqui, é X. Quer botar Entendi. aqui, põe. Entendeu? Tá se criando essa estrutura, entendeu? Ainda está se criando. Basicamente o que você está dizendo aqui, pelo que eu estou entendendo, é tipo, praticamente o cara está fazendo meio que como se fosse o e-commerce, né? Olha, eu vou vender o Sim, produto hoje, eu preciso vender o produto hoje. Se isso. amanhã eu penso em vender amanhã, hoje eu preciso vender hoje. É interessante escutar isso, né? Porque às vezes a gente não está no dia a dia ali da operação e a gente acha que a coisa de repente está fluindo de uma outra forma, mas é interessante escutar aí quem está no dia a dia nos bastidores contando uma história diferente, né? Uhum. Cecília, vamos lá, né? Você tem uma grande experiência, uma grande vivência como jornalista, como comunicadora, e agora essa sua experiência aí como empreendedora, né? Conta aí como é que é, tipo assim, se você tivesse colocado uma escala de 0 a 10, assim, o quão difícil você tem considerado ser empreendedora? A frase que eu tenho usado que empreender é mastigar caco de vidro. É Legal? muito difícil. É muito difícil. Porque a gente aqui, quando eu falo a gente, é o Brasil, a gente não é forjado para pensar como empreendedor, É a isso. gente não sabe se planejar, a gente não tem noção de fluxos de caixa, entrada de dinheiro, pagamento de imposto, abertura de empresa. O Brasil tem uma máquina para você conseguir abrir uma empresa, manter uma empresa e fomentar essa empresa, É, que não é simples. Então, assim.
é mastigar caco de vidro. E outra analogia que eu fiz é tipo ter filho. É muito difícil, é muito complicado, é muito complexo, mas também te dá um nível de alegria quando dá certo, te dá um nível de prazer quando dá certo, que nenhum emprego CLT te dá. E É, eu falo isso de cadeira porque eu passei 18 anos no CLT. Então, de uma grande empresa, não de uma pequena empresa. Então, eu já tive momentos de muita alegria, satisfação, é tipo filho mesmo, você vê crescer, você vê o negócio ganhar tração, você vê o negócio engrenar, e cada passinho a mais você celebra com gosto que é realmente muito especial. No entanto, é muito difícil. A gente acha que vai encontrar uma realidade e encontra outra completamente diferente. E é 24/7, assim. É 24 horas, 7 dias por semana. Não tem essa de relaxar, não tem essa de. Você tem a liberdade de estar onde você quiser, mas até chegar ao ponto que você quer, é muito trabalho. É muito imagino. trabalho. E é um trabalho para além do trabalho em si, é um trabalho psicológico muito grande, de você acreditar no teu negócio, como eu falei, é a certeza na incerteza, é o trabalho de você não desistir na primeira dificuldade, é o trabalho de você olhar para os lados e não ver o horizonte, mas ainda assim acreditar que ele vai aparecer daqui a pouco. É, é punk, assim, não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo. Muito bom. É, de uma certa maneira, uma parte da última pergunta aqui, Cecília, você já respondeu, né? Mas tem mais algum conselho que, tipo, né, para quem deseja empreender como comunicador na internet, no ambiente digital, né? Tipo, você acabou de Olha, eu não vou nem falar, dizer comunicador, para qualquer um que queira empreender. Qualquer um que queira empreender em é, qualquer coisa. um conselho É, final, assim, tipo, se eu tivesse um conselho para dar para as pessoas não faça sem planejamento, organize-se, crie deadlines e esteja preparado para romper com todos esses deadlines. Porque você pode olhar e falar assim: não, eu vou suportar até 6 meses. E aí, quando chegar a 6 meses, você vai falar: putz, mas agora o negócio engrenou. Agora eu não posso. Agora é a hora de continuar. E você vai ter que botar aquilo para 6 meses na frente. Então é tipo obra. Quando você vai fazer obra em casa, você acha que a obra vai durar 3 meses e a obra dura um ano? É é. quase a mesma ideia. Você acha que Eu vai ter tudo acabei de escutar um cara falando assim, não, acho que a gente termina a construção em 8 meses. Quando ele falou 8 meses, eu falei assim, tá, um ano e meio. um ano e meio? Na hora, eu falei assim, Exatamente. 1 ano e meio, porque vai atrasar, o cara vai sumir, vai dizer que quebrou o pé, blá, 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 um ano e meio. Isso. Falei, tipo, eu já joguei pra frente, assim, pra não me estressar. Falei, ah, tá bom, é isso aí, beleza, valeu. A lógica para mim do empreender é a mesma. Quando você acha que em tanto tempo a coisa vai estar voando, não vai estar. Ela vai estar só no começo ainda. Então você tem que tenha muito sangue frio e planejamento e sempre contando que ali na esquina outra coisa pode te derrubar. É um joguinho, é um Mario Bros de videogame, assim, com uns bichinhos embaixo prontos para te comer, assim, na Entendi. primeira tacada. Legal. Esse seria o meu conselho. Vá escaldado, porque não é fácil, não. Legal. Bacana. Bom, pessoal, eu conversei aqui com a Cecília Flash, né? A Cecília Flash é mais uma empreendedora, super empreendedora aí no nosso mercado nacional. Para quem não sabe, inclusive, a Cecília, ela é americana, ela é cidadã americana e viveu nos Estados Unidos e tem contato. Então, quando ela fala um pouco da experiência do brasileiro não viver esse universo do empreendedorismo, é porque, querendo ou não, ela acaba tendo, de uma certa forma, facilidade com pegar o parâmetro Sim. americano, que é muito diferente do nosso. E A realmente, quando a criança gente olha. americana é ensinada É, desde os 5 anos a isso. vender limonada na rua, entendeu? Exatamente, exatamente, né? Acho que os pais, né, criam os filhos americanos de uma forma diferente, né? A nossa sociedade era muito mais Absolutamente. paternalista do que a sociedade americana, né? Tipo, enfim. Bom, eu conversei aqui com a Cecília Flash.
Cecília, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pela troca de experiência aqui no canal Marqueteando. Vou marcar todos os seus perfis. Não Por porque você favor. precise de mais seguidores, porque eu sei que, na verdade, não é essa a Precisa questão. sim. Não, tudo bem, mas enfim, vou disponibilizar aqui tudo para quem de repente quiser seguir no Instagram, quiser seguir o Rivo News, quiser, enfim, mas de cara já te queria te agradecer. Manda um beijo para Duda, manda um beijo para o Renatinho, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo. Valeu, professor Gustavo. Muito obrigada a todos aí que assistiram. Um beijo grande.